Boa noite, Felipe. Boa noite, João. Como estamos? Toda vez eu falo boa noite, não é todo mundo que ouve. Se bem que eu acho que todo mundo ouve à noite também, né? Quando as pessoas não têm nada pra fazer. Não tem absolutamente nada pra fazer. Só nós que temos muita coisa pra fazer, estamos aqui gravando. E não fazemos nada. Exato. E antes de falar sobre a pauta de hoje, seria prudente começarmos com notícias da semana, João. Você tem alguma notícia da semana pra gente aí? Ah, rapaz, as notícias da semana que eu tenho elas não são visíveis Caraca, no YouTube. Hoje... E muito provavelmente também não no Spotify. Inclusive, essa é uma notícia da semana nós achamos que seriam, sei lá, 2, 3 pessoas ouvindo para todas as 60 pessoas, em média, de pessoas que estão ouvindo a gente. Vocês podem ouvir agora também no Spotify e no YouTube Music. Olha só. A gente tá adquirindo novos horizontes. Novos horizontes, Felipe. Eu acho que a notícia, já que o tema de hoje é sobre videogame, a grande notícia da semana é... Prenderam Virgínia? Não prenderam. Apesar de que a Virgínia tava no meio de uma polêmica envolvendo a Luana Piovani. Mas tudo que envolve a Luana Piovani é polêmica, cara. É uma polêmica, a mulher não para de falar, é uma metralhadora. Qual? A Luana? Não tá com nem um pouco de medo de ser cancelada, ela simplesmente mete ficha. A Luana? Exatamente. Ai, cara, talvez seja melhor não dar nenhuma opinião forte aqui agora, né? Só que eu tenho minhas opiniões fortes. Eu tenho minhas opiniões levemente fortes sobre a pessoa Luana Piovani. Não posso dizer se boas ou más, mas enfim, né? Não quero ser Imagine o que você não tem a dizer sobre a nossa querida Virgínia, né? Queridíssima! Muito boa pessoa. Ai, meu Deus do céu. Ai. É claro que a grande Essa era a notícia? Não, Deus o livre, Virgínia. A notícia grandiosa da semana, pra quem acompanha o mundo dos videojogos aí, é o trailer do remake do Assassin's Creed Black Flag, né? Nosso querido Assassin's Creed Black Flag, que tá estourando a boca do balão nesse dia, o dia da gravação desse programa, porque está caro demais. Peraí. Tá caro mesmo. Ouve essa. Foi. Ouviu? Ouvi. Estouramos a boca do balão. Cara. Cara, é que jogo reais, hoje em dia... Né? Eu não sei, é porque tem muita gente que paga, cara. Eu não sei se a capacidade das pessoas em pagarem jogos caros tá aumentando, sei lá, o poder aquisitivo das pessoas aumentou tão absurdamente pra pensar em... Não, tudo bem, a gente respeita o trabalho dos desenvolvedores e tal. É todo um processo que tem, sei lá, renderização, tem design. Você vai fazer remaster, você tem que trabalhar em cima de todo um roteiro que já existe. E fazer retrabalho é um saco. Todo mundo que trabalha com coisas que tem que fazer retrabalho é um saco. Mas, pô, a gente valoriza a equipe que trabalha. As empresas desenvolvedoras não, então não faz sentido nenhum. Totalmente. Eles vão pegar centavinhos de cada cada uma dessas cópias digitais, o que quer que signifique cópias digitais, e vão distribuir pouquíssimo para quem realmente trabalhou no projeto. Tem ali quem faz um 3D, às vezes empresa terceirizada, que não é tudo realmente que é, sei lá, não é tudo realmente que é feito hardcode. Só que, pô, não vale, cara, não vale. Né, cara?
enquanto os jogos estiverem sendo feitos para agradar acionista e não o público final, talvez o jogo, Sim. a resposta final da indústria dos games seja totalmente medíocre. E com medíocre, aos nossos queridos telespectadores, entendam o sentido literal da palavra. Não quer dizer que seja ruim, mas que ele é só mais do mesmo. Ele é mediano em todos os sentidos, entende? E pagar 300 E mais do mesmo não chama atenção em nada. Pagar 300 reais no jogo que é mais do mesmo, eu acho que talvez não vale muito a pena. Entende? A gente fala bastante sobre jogos que são excelentes aqui. Sim. Pô, cara, a gente tá vendo... Tá, vamos primeiro, se a gente tem duas versões de um jogo, a primeira, o pessoal já tem... Ele já conhece a engine, ele já conhece a forma de se jogar, tipo, tem todas as ferramentas de jogo, a forma da jogabilidade, o pessoal já está acostumado. Se a galera tem a opção de ir no clássico, e o mundo dos videogames tem muito saudosista. Tem uma galera já legada, os caras têm 30, 40 anos, eles são casados, eles tem menina que jogava na época quando saiu o primeiro jogo, tá? Hoje é mãe, hoje já trabalha. O pessoal tá ali, eles veem que saiu um jogo novo, não tá acessível, eles são saudosistas, eles vão pro velho. Eles vão deixar de jogar o novo pra poder jogar o velho, porque é uma mecânica que eles já conhecem. E vai custar menos. Então não compensa. É por isso que a gente vê tanta empresa indie crescendo hoje, cara. Indie, às vezes, ele já não é. Seus 150 reais, seus 200 reais não é acessível. Só que assim, não sei como funciona internamente na Steam, só que são jogos que normalmente entram em promoção, são jogos muito bons. E tá ganhando o jogo do ano aí, cara. Tá ganhando jogo do ano em cima de empresa grande. E as grandes não entendem, eles não estão entendendo. Um abraço pra nossa querida Expedition 33, né? Que venceu até o Oscar desse ano. Expedition 33. Inclusive, acho que eles ganharam o Big Brother também, né? Porra, vão ganhar a Fazenda, tenho certeza. Inacreditável. Ai, cara. E sabe qual é o plot disso? O pessoal fala do cara. O pessoal da Expedition, que fez o Expedition 33, são 33 ex-funcionários da Ubisoft que pediram demissão pra fazer um projeto próprio. E a Ubisoft tá agora na merda. Exatamente. Na merda. Cara, isso é impressionante. E o mais engraçado de tudo é que agora a Ubisoft tá falindo, né? E a última esperança deles é um remake de Assassin's Creed, né? Pois cara, é uma coisa de maluco. Assim, eu fico um pouco triste pela Ubisoft, porque a gente tem muitos jogos da Ubisoft que a gente gosta muito. Eu gosto muito de Assassin's Creed, o João gosta muito de Watch Dogs. Entende? Tem muitos outros jogos da Ubisoft que a gente gosta e que eles não são bem aproveitados. Muitas boas franquias. Eu não sou apaixonado. Eu não sou apaixonado pela franquia Far Cry, só que Far Cry 3 pra mim foi um divisor de águas. Tá? Total. É um jogo bugado, também, é um jogo que não tem lá aquela otimização maravilhosa. Só que assim, pra quem jogou o Far Cry 3, não sei, 1, 2, 4, o Felipe gosta muito do 4, só que eu não cheguei a jogar. Far Cry é aquele negócio, quando tá funcionando, tudo bem, tipo Pokémon, todo Pokémon é Pokémon. É aquele revisão normal e tal, só que assim, quando você gosta do formato, pequenas coisas que você muda na história já são novidade e você vai prestar atenção naquilo assim de um jeito um pouco mais carinhoso, sabe? Então pra quem jogou Far Cry 3, Far Cry 4 é a mesma pegada, só muda de ambientação. Beleza, cara, as pessoas gostaram de jogar mesmo assim. O que tinha de diferente, que era a ambientação, pro cara já era uma baita imersão. Ele chega em casa do trabalho, ele joga aquilo ali, ele já relaxou. E Far Cry, na minha visão particularmente, é uma franquia degenerada, sabe? Porque tem o 3, o 4, o 5, beleza. A partir do momento em que eles
transformaram um negócio em Velozes e Furiosos videojogo, já ficou complicado, porque eles começaram a dar cheque em um monte de coisinha pra poder agradar o Twitter ou agradar a acionista, e foi ficando ruim, tá? Foi ficando bem ruim. Inclusive não é o primeiro jogo e nem vai ser o último que acontece isso, cara. O Saints Row, cara, mataram a franquia, mataram o Saints Row. A galera não gosta mais, mataram muito a franquia, cara. Mataram demais. Mataram assim, demais, cara. É aquele negócio que a gente fala, né? A gente não deseja o bem da Ubisoft, mas a gente também não deseja o mal, né? Porque a gente gosta de... Então, não, assim... Sim, tem gente empregada lá dentro. Se a Capcom, que é a Capcom, conseguiu ressuscitar das cinzas e esse ano só tá lançando pedrada, né? Entende? Então talvez a Ubisoft consiga alguma coisa aí com esse Black Flag e depois ele, sei lá, faça remake de algum outro Assassin's Creed mais antigo. Eu só fico um pouco triste que a ressurreição da Ubisoft possa vir através de remake, né, cara? E não de alguma coisa realmente nova. Remake? Mas também toda a indústria que tá aí hoje em dia não tá trazendo nada de novo, né, cara? Não tá fazendo nada de novo. E eu tenho uma opinião forte sobre remakes aqui. E a maioria deles eu até gosto. Alguns deles eu joguei, foram bons. Mas o Sr. João, ele é um cara que talvez ele não seja tão... Ele não tenha tanto apetite para remakes, porque provavelmente nunca fizeram e talvez nunca farão nada relacionado a Fallout New Vegas, né? Nossa, nunca vai ser feito. O dia Jamais. Que fizerem Fallout New Vegas, você vai mudar totalmente sua postura quanto a remakes, né, cara? Ou você vai odiar remakes. Nossa, cara, é que eu não tenho muita esperança, porque eu e o Felipe, a gente já conversou bastante sobre isso. E assim, a Obsidian fez um trabalho primoroso com pouquíssimos... Deram uma pedra e um chiclete pros caras, eles fizeram um jogo em pouquíssimo tempo. Em tempo recorde. Com um staff ótimo, com a Valone trabalhando no negócio, que é ele é o demiurgo de Fallout. Cara, tem o Benny. Infelizmente o Matthew Perry ele não conseguiu ver. Hoje em dia, se ele tivesse vivo, cara, seria muito provavelmente um ovo de ouro pra ele, porque o público tem um carinho muito grande por ele, pelo personagem que ele fez. É aquele personagem que todo mundo odeia, mas todo mundo ama odiar, e todo mundo adorava o Matthew Perry exatamente por causa do Benny, sabe? Então a Obsidian fez um trabalho muito bom, e é um trabalho muito bom que nunca a empresa detentora hoje em dia conseguiria fazer algo parecido. Dizem as lendas que os fãs de Fallout gostam mais do Matthew Perry do que os fãs de Friends. Eu não duvido nada. Os caras são malucos por esse jogo e por esse personagem. É que pra quem não sabe, infelizmente a gente mora... Felizmente a gente mora no Brasil porque a gente gosta do Brasil, mas infelizmente a gente mora no Brasil e os mercados brasileiros não são tão bons. Então, essa é uma crítica que eu tenho a fazer a todo mundo. Um pouco também à indústria literária, tá? Porque você tem que escrever do mesmo, e mesmo escrevendo o mesmo vamos escrever sobre histórias de o policial e o bandido na favela. Uau! Olha só como nós somos criativos. Vamos escrever um negócio assim e tentar publicar. Nossa, publicamos. Principalmente se você for artista global, você vai tentar lançar qualquer coisinha lá, você vai conseguir, tá? Sei lá, daqui 30 anos você vai para a Academia Brasileira de Letras. Mas assim, o mercado brasileiro ele é muito saturado de muitas coisas ruins. Quando eu escrevo, eu tento escrever histórias que não se parecem com o que já tem, em primeiro lugar, e histórias que eu gostaria de ler, sabe? Então, quando eu e o Felipe a gente falou em abrir esse podcast, eu gostei da ideia pelo formato, porque é um negócio que eu vejo que hoje em dia não tem mais, sabe? Hoje em dia todo mundo quer fazer, vamos fazer um podcast de entrevistas, vamos trazer fulano, ciclano. Cara, você vê
tanto aqui no Brasil quanto lá fora, eu vejo um monte de podcast e os caras são um monte de batatas. Eles são batatas entrevistadoras. Você tá vendo que o cara é extremamente artificial, ele tá sendo bobo só pra poder agradar o entrevistado se sentir inteligentão, porque ele acha que é assim que você faz entrevista. Nossa. E é isso aí, cara. E no Brasil tem um monte de coisa. E eu vi inclusive uma criatura que eu não quero dizer o nome, mas eu conversei hoje com o Felipe sobre isso. Um outro ícone dos podcasts voltou essa semana. Eu acho não que vou dizer quem é uma também. palavra muito forte, né, cara? É uma figura controversa, Ele é controverso porque ele é proeminente. Porra, total. E assim, sim. Esse cara que tava criticando esse nosso ressuscitado, ele falou, parabéns por voltar e trazer mais do mesmo. Cara, aí ele falou, porque o Brasil já não tem muito, sei lá, não tem muito podcast de entrevista e nem muito canal de react. Cara, ele tava fazendo um vídeo de react, então ele tava reclamando do negócio que ele mesmo fez, entende? Aí eu e o Felipe, a gente tá aqui fazendo um negócio que a gente faz sempre, que é conversar sobre assuntos que a gente gosta. E em um formato que a gente gosta, a gente gostaria de ouvir. Tanto que sinceramente, eu não vou... já que cada cachorro tem que lamber sua caceta, eu lambo a nossa, cara. A gente termina o programa, eu checo o áudio pra ver se ficou no formato que eu gostaria. Acho que o Felipe também faz. Caralho, que história. Então a gente tá fazendo coisa que a gente gosta. Mas é sério, a gente não fica tentando. A gente quer agradar o pessoal que ouve, só que a gente quer fazer um negócio que a gente gosta também, sabe? Uhum. E não é mais do mesmo. E aqui no Brasil, todo mundo tá sempre fazendo mais do mesmo. Ou seja, a dica das notícias da semana de hoje é: por favor, pessoas do mundo inteiro, não sejam medíocres. Não sejam medíocres. Pensem por vocês mesmos, não sejam ovelhas que andam. E tem bastante canal que tá fazendo trabalho novo, trabalho que é diferenciado, nem que seja trabalho de uma pessoa só. Inclusive aqui no Brasil, tem um cara que ele é divulgador de história. Eu não sei se... Eu até falaria o nome, só que sei lá, ficar ligando um canal ao outro acho que não é muito legal. Só que talvez muita gente já conheça. É um canal que começou pequeno, ele simplesmente gostava de falar de história. E ele é historiador, ele é doutor em história. E hoje ele é um dos grandes divulgadores de história, que é um negócio que aqui no Brasil o pessoal não gosta. O pessoal não sabe da história do próprio país. E o pessoal tá adorando o canal dele, cara. Você vê o negócio com 550 mil visualizações no Brasil. E é um negócio que é novo, sabe? Ele fez um negócio novo e tá fazendo sucessão. Inovem, galera. Mas inovem de verdade, sabe? Não fiquem fazendo um videozinho de react no Instagram que não vai ser legal. Até porque esse tipo de formato em algum momento vai acabar, né? Nossa, se Deus quiser. João, pauta de hoje. Felipe, pauta de hoje. FPS, vamos falar sobre FPS, João. Que arrombado! Por falar em videogame, vamos falar sobre FPS. Felipe me deu uma trevela. Miserável. Agora você conta a situação pra quem tá ouvindo. Pra quem não sabe, a gente decide a pauta semanalmente, né? Ou cada um decide a pauta que na hora ouvir, né? E às vezes é no próprio dia, a gente avisa um ao outro.
E a pauta fica cada semana pra uma pessoa. E a pauta da semana, teoricamente, era pra ser jogos de azar. Miserável. As coisas, elas mudam às vezes. O mundo tá mudando, já. Aproveitar que estavam falando. Essa sociedade fluida tá acabando comigo. Sociedade líquida. Já dizia o Bauman, né? Liquidez é cabeça. Sociedade líquida é a cabeça do meu Bauman. Ai, cara, não acreditava. João, esse pode ser um nome maravilhoso. Um nome pro episódio de hoje. Ah, porra, eu tenho certeza que você já sabe o nome perfeito pro episódio de hoje. Depois de Épico é Pica, 1h40 de programa e a gente não falou sobre a lenda do Beowulf. 1h. Com tanto épico pra falar, a gente não falou de quase nada. Cara, falamos de Fausto e não falamos de Beowulf, é inacreditável. Pois é, cara. Isso aqui está saindo do controle. Talvez numa próxima. E pra quem não sabe, pra quem não conhece o Felipe mais a fundo, eu gostaria de fazer um disclaimer aqui. O Felipe é historiador de FPS. Ele começou a falar de FPS comigo, eu não sabia que ele sabia de tanto. Ah, cara, eu gosto de videogame, né? Não tem jeito. É a lição ao Gaíbe, não tem jeito. João, eu quero que você tente chutar qual foi o primeiro FPS criado e em qual década ele foi criado. Não vale pesquisar, hein? Quero chutes. FPS? Para quem não sabe, FPS é uma sigla que significa First Person Shooter. É aqueles famosos jogos de tiro em primeira pessoa, né? Doom? Cara, não foi Doom, mas eu entendo a tua resposta. Não foi Doom, cara. Não foi Doom. A resposta, ela é clara porque Doom, ele meio que deu uma revolucionada legal no mercado de videogame da época. Porque ele fez o que nenhum outro jogo fazia, entende? Na verdade, o primeiro FPS é um jogo chamado Maze War, que, pasme, é da década de 70. Mentira! Pode pesquisar aí, cara, Maze War, década de 70. Caramba! Ele era dos primórdios da criação do videogame. Claro que ele não é um jogo necessariamente puramente jogável, né, pelo grande público e tudo mais. Ele quase não vale, assim, mas a teoria, a ideia por trás do que viria a ser os FPS anos depois estava lá. É aquilo ali, né, é uma visão em primeira pessoa e paredes que simulam 3D, né, mas que não são 3D. Que é um clássico que foi até Crash Bandicoot, né? Porra, os caras... Caramba, os caras pra poder... E Doom, inclusive Doom também. Doom é conhecido por isso. Crash e Doom, falando de um jogo que tem a ver com o episódio 1 que não tem, ambos, eles usaram recursos gráficos que não existiam nem até então, nem depois de então, porque era tanta gambiarra e tentativa de otimização de imagem que você tinha uma impressão no jogo que era um negócio completamente diferente do que estava realmente acontecendo no processador. É uma loucura, Sim. cara. Os caras conseguiam fazer 3D em 2D. O Doom, ele é uma ótima referência, e já pulando para os anos 90, né, que foi quando o FPS realmente teve a sua trajetória iniciada com sucesso. O primeiro jogo que a nossa querida ID Software... Sabe o que ele deu? Sabe o que ele deu no mercado? O quê? Do FPS? Um Doom. Nossa.
Ó, piadinha. Caralho, é inacreditável. Você já começou assim, cara. Eu quero que você coloque um badum. Comprou um guia, né? Piada. O cara comprou um guia de piadinha, né? Piadas safadas para podcasts ordinários. Mas hoje em dia a gente tem, inclusive nessa onda de FPS ainda, hoje em dia a gente tem muito jogo de FPS que são feitos em engines que já tem tudo pronto. Então, quando você fala em anos 70, anos 90, a gente está falando de não só de mercados sem recursos, como consoles sem processamento. Então é tudo muito difícil, porque como você vai fazer um jogo em 3D com a pessoa andando, tá? Quando você lança, muito tempo depois ainda, quando você vai lançar, sei lá, Resident Evil, você usa recursos de imagem, de câmera, que para uma pessoa de hoje em dia, aquilo é muito datado. Só que pra época era muito bom, só que quando você vai ver no processador, era um negócio que tinha que ser otimizado em um nível que é um absurdo. E hoje em dia você tem um monte de engine pronta que faz o cara... você coloca um monte de cara no mesmo servidor, todo mundo vê com a mesma renderização, são cenários muito são os cenários que mudam, inclusive, tá? Depois o mercado acabou se abrindo para várias modalidades diferentes no FPS, sei lá. Quem joga o jogo vai me xingar até algumas gerações, mas, sei lá, Rainbow Six Siege é uma variante. Eu, particularmente, eu queria jogar o jogo, mas a galera não quis deixar. Meus amigos me falaram que eu não ia jogar de jeito nenhum. Tá bom, tá? Nossa. Mas hoje em dia a gente tem muito mais recursos do que já se teve antes. E graças a essa galera que chegou antes. E quer saber o plot desse momento? Rainbow Six é feito pela Ubisoft. Olha só, né? O que eu acho muito legal é que, tipo, esses jogos da década de 90, quase todos eles, não necessariamente FPS, eles usavam a precariedade de um bom hardware, de um bom sistema, de uma boa CPU, de uma boa memória. Eles usavam a precariedade disso, entende? Para dar ideias que faziam o jogo funcionar da forma que ele funcionava. Então o Doom, ele só funciona naquela época justamente por causa da precariedade de hardware que tinha, cara. É um exemplo basicamente parecido com o Silent Hill, que a nuvem, a fumaça, né, em Silent Hill, aquela névoa, ela existe justamente por causa do fato de que o cenário não estava sendo bem renderizado numa velocidade boa. Então, o cenário era renderizado a alguns passos do personagem, entende? Então eles usavam a névoa para que as pessoas não percebessem os espaços em branco que tinha no mapa em 3D. Entende? E hoje, a marca registrada de Silent Hill é a porra da névoa, né, cara? É um negócio que deixou de ser um bug para virar uma feature. Isso já é clássico, não é? Exato. Aí hoje você vê os caras jogando Silent Hill e botando mod para tirar a névoa. Pô. Ai, cara, eu não quero nem falar sobre isso. Comunidade modder, comunidade modder, inclusive, é um dos tópicos desse episódio, não é, Felipe? A gente vai ter que falar sobre isso mais tarde. A gente vai ter que falar sobre isso daqui a pouquinho. Sobre o lance da Valve e tudo mais. Inclusive, pro pessoal que gosta de FPS, muitas vezes alguns jogos que eles não são exatamente FPS, como alguns são RPG, MMORPG, sandbox classicão, eles... para fazer com que as pessoas desse nicho venham para esses diferentes jogos, eles te dão, inclusive, uma opção de entrar em modo FPS. Para quem joga Fallout, em Fallout você
classicamente joga em terceira pessoa. Mas você tem a opção de jogar em primeira pessoa exato. e inclusive, é preferível. Você tem maior controle sobre a tela, talvez você perca um pouco de percepção pela questão de visão periférica. Você chega na visão periférica do personagem. Então, algumas perks que o personagem tem vão influenciar naquilo que você vai fazer. Mas, assim, pra quem já tá acostumado com o jogo esse FPS... formato... Esse formato de FPS RPG, né? RPG FPS em primeira pessoa, em que você tem a mudança de câmera justamente para te atualizar do cenário, para você conseguir ter uma percepção melhor e tudo mais, tanto do teu personagem quanto do mapa em volta. As pessoas normalmente lembram primeiro do Fallout, né? Mas eu esquisito, né? Eu lembro primeiramente de Vampiro à Máscara, cara. Que o Vampiro à Máscara, o RPG dos anos 90, né? O famoso RPG dos anos 90. Eles fizeram um jogo na engine do Half-Life, na Half-Life Engine da Valve, que usavam uma física excelente, e era um RPGzão mesmo, todo na cidade de Los Angeles, baseado em Vampiro à Máscara, né? Que era uma vibe bem Fallout, só que um pouco em termos de gameplay, né? Você tinha uma ficha de personagem, você tinha atributos e tudo mais, e tinha um mapa aberto para poder explorar ali. O problema desse jogo é que ele era extremamente bugado, né, cara? E esse era o problema de pessoa. Como todo jogo bom. Como todo grande RPG de tiro, às vezes precisa ser assim, né? O pessoal também tem o Skyrim, né? De mesa é bugado. Aí depende dos jogadores, né? Dependendo do que você tá jogando, realmente fica bugadíssimo. Felipe, pra quem não sabe, é mestre também. Nossa, eu não quero nem falar sobre isso. Nunca mais. Dependendo da mesa, nunca mais. Mas existem exemplos aí, tipo o Elder Scrolls, né? Que é a saga Elder Scrolls, que se consolidou bastante com Skyrim lá em meados de 2010, 2012, por aí. Entende? Que também é um RPG lá em primeira pessoa. E esse tipo de jogo, ele vai muito além do FPS, né? Porque, tipo, a gente fala sobre first person shooter, a gente fala basicamente de jogos de tiro. Mas os jogos de primeira pessoa, no geral, eles vão muito além de jogos de tiro, né? Esse cara, inclusive, você pode fazer chute em primeira pessoa. Você tem arco e flecha, né? Você pode fazer chute, você pode dar espadada, você pode dar machadada, você pode dar até magia. Magia em primeira pessoa. Talvez seja um shooter, né? Sim. O carioca dos magos ali. Porra. E aí, existe hoje, inclusive, pra mim que gosta de Resident Evil, né? Pra mim que gosta de Resident Evil, tipo, existe uma dinâmica, né? Uma preferência dos fãs em saber se é melhor jogar de terceira pessoa, né? Aquela câmerazinha safada do Resident Evil, ou jogar em primeira pessoa, né? Que basicamente vira um FPS, né? Vira um jogo de tiro em primeira pessoa, né? Eu sou um pouco... a minha opinião é um pouco viciada sobre isso, porque eu particularmente acho que você jogar, principalmente se você tiver em uma dinâmica de tiro, se você estiver jogando em primeira pessoa, você melhora bastante não só a jogabilidade, porque você cria uma forma diferente de você perceber o jogo que você está jogando, mas eu acho que a percepção e a jogabilidade ficam melhores quando você joga assim. A imersão, você fica mais imerso no jogo. Eu acho que é uma experiência... Eu acho que é uma experiência um pouco melhor, até para quem não tem costume com FPS. A imersão, ela fica muito maior, e levando isso em consideração, os desenvolvedores de Resident Evil, pelo menos nesse último e nos Resident Evil mais recentes, eles usam isso para melhorar a sensação de terror dentro do jogo. Tanto que quando eles revelaram que o jogo ia ser dois personagens jogáveis, né, e um personagem seria
uma campanha de mais ação e tudo mais, e o outro personagem seria uma campanha mais baseada no terror, que é o Resident Evil clássico, né? Eles deram uma ideia, um conselho, né, de que você, na parte de terror, jogasse em primeira pessoa para poder entrar legal naquela atmosfera, e na parte do Leon você pudesse jogar em terceira pessoa para você entrar mais no estilo de ação que a campanha do Leon tinha, né? Porque é meio complicado achar que você jogar com o Leon vai te dar medo de alguma coisa, né, cara? E tem outra, né? Jogar em primeira pessoa com o Leon. Desculpa, se você jogou Resident Evil em primeira pessoa com o Leon, eu não confio em você, cara. Porra, o gostoso daquele, você quer, não vai ver o personagem? No Hacking é mandatário que você possa jogar percebendo a lordose e a escoliose dos personagens, que tá todo mundo torto naquele jogo. Tadinho, mas ele tava doente, tadinho, coitado. Depois que curam ele, a coluna dele volta ao normal. Mas eu não posso julgar, tô igualzinho. O Leon já tá doente tem tempo, cara. Ah, mas o Leon tá sempre doente, né? Pois é. Todo jogo. O cara tá vivo ainda. Todo jogo, porque ele é foda, né, cara? Não tem jeito. Todo jogo alguém dá um jeito de pegar ele é a mesma parada, entende? Cara, isso já é clássico de Resident Evil. Os personagens mais fodas já se infectaram de alguma forma e deram um jeito de resolver. Ao invés de a gente procurar a cura que já foi feita, vamos pegar o Leon, vamos estudar o DNA desse cara, porque tá dando muito certo. Pô, caralho, os inimigos... A gente vai ter que falar de Resident Evil outro dia, né? Mas nesse caso igual o Felipe falou, às vezes é muito mais uma questão de preciosismo, sabe? Você quer ter um contato diferente com o personagem, você joga, tô jogando com o Leon, eu quero ver o Leon em tela, porque Sim. faz parte da ação. Então o Leon é o personagem principal quando eu estou jogando com ele. Aí é uma idiosincrasia de uma parte específica do jogo e do jogador. Mas assim, se você estiver jogando igual o Felipe falou, se você estiver jogando em outras partes com outras dinâmicas, bora botar em primeira pessoa e deixar o negócio rolar. Você vai gostar e isso inclusive pode te levar para outras partes do mercado. Total. Um exemplo disso interessante é que você tem que sempre avaliar o jogo que você tá fazendo para poder levar, para você poder levar isso em consideração, sabe? E um exemplo disso bom é o Cyberpunk. Mais um jogo de RPG no estilo primeira pessoa, tem elementos fortes de FPS, um pouco bugado também, mas uma das grandes críticas que fizeram na época do Não vamos jogo, falar dos primeiros dias de Cyberpunk. Eu tava lá, cara, eu vi tudo. Eu vi. Eu tava lá, eu fui renderizado. Você tá ligado que tinha um bug no pênis do personagem, né? Os personagens têm pênis. E aí tinha um bug no pênis do personagem, porque você botava a roupa no personagem e o pênis dele ficava bugado atravessando a roupa. E aí ele andava por aí com o Bilal pra fora. Entende? Um jubileu, é isso. Um jubileu fantasma. Um jubileu fantasma, né? Atravessa a roupa, tá ligado? O cara tava de zíper aberto. Mas a grande crítica a Cyberpunk na época foi o fato de que você podia fazer altas customizações no seu personagem, de aparência, de roupas, de tudo, mas ele não te dava a opção de colocar o jogo em terceira pessoa. O que impossibilita de você ver toda a caracterização que você fez pro seu próprio personagem, cara. Isso não faz sentido. Pois é, cara. Ai, cara. Porra. É um negócio. Quando você dá muito. Não sei, acho que talvez não seja um problema, porque vai depender muito da pessoa. Então a pessoa realmente. É que você dar a opção de a pessoa jogar como se fosse um FPS ou jogar como se fosse um RPG clássico. É um pouco da graça do negócio, porque nesse caso não faz sentido nenhum você deixar customizar
e deixar em primeira pessoa. Beleza, o cara vai... Às vezes ele vai gostar, ele é um cara que, sei lá, viu de Call of Duty, mas ele quer ver o trabalhinho dele, cara. Em jogo de build, por mais que seja só build cosmética, sei lá, em jogo de build você quer ver o personagem que você construiu, porque isso te dá uma ligação a mais com o personagem, digamos assim. Total. Agora, é claro, né? Isso não quer dizer que o personagem que está ali em primeira pessoa só emitindo palavras esdrúxulas não tenha muita característica e muita personalidade. Um grande exemplo disso é do Doom, que criou o nosso querido Doom Slayer. E até hoje é um personagem muito querido dos fãs de Doom, né, cara? Existe a teoria de que ele talvez seja mais forte e poderoso do que o Kratos. Você concorda com isso? Rapaz, que Cleitão é de outro mundo, cara. O Cleitão, ele mata deuses, né? a gente devia comparar o Doom Slayer com o Dante, porque ele mata demônios assim como o Dante, né? Quem é que matou mais demônio, o Dante ou o Doom Slayer? Aí Dante da Divina Comédia? Não, o Dante do Devil May Cry. Cara, você vai chegar logo no final do Canto do Inferno. Ele pega duas pistolas. No último Canto do Inferno ele vai pegar 2 pistolas e vai sair matando todo mundo. Vai ser uma carnificina legal. Inclusive foi isso que originou o Doom. Será uma grande carne e piscina. Nossa. Doom, que inclusive é de 1993, né? E eles aproveitou daquilo que a gente já falou antes, né? O pessoal, eles fizeram um jogo que imitava o 3D, mas ele não era em 3D porra nenhuma. Ele era um jogo em 2D, com um cenário que ele era todo feito para parecer que você estava envolvido naquele cenário, ou seja, ele tinha profundidade, ele era muito bem desenhado, entende? Os personagens, eles se aproximavam, então, tipo, foi uma parada que na época o pessoal enlouqueceu, tipo, Doom, entende? Era Doom no céu e o nosso PC que se dane, sabe? Tipo, não era Doom no Inferno? Doom no Inferno. Era Doom no Inferno e Wolfenstein na Terra, né, cara? Cara, falando de Doom, falando especificamente de Doom e do impacto que ele teve não só no mercado como nas pessoas, uma coisa que eu sempre falo pro Felipe, que é um argumento, inclusive, que eu detesto. Eu já ouvi muitas pessoas falarem disso sobre várias mídias. Não querendo tergiversar muito aqui, mas... por exemplo, o William Gibson, ele é um escritor que ele gosta muito de ele mesmo... não muito, ele gosta de quando ele vê que as histórias estão um pouco datadas em questão de tecnologia, e ele escreve Cyberpunk, é o cara que praticamente inventou Cyberpunk. Ele revisa os livros e tal, ele fala, tá datado. Eu leio o Neuromancer, por exemplo, numa versão clássica, numa versão que não é revisada, e eu não me sinto nem um pouco incomodado com o fato de o hardware principal da história, um pedaço de memória que o personagem principal usa, ter a capacidade de memória de uma cenoura. Não me incomoda. A tecnologia, ele fala de o céu de Shiba ser da cor de uma TV chiando. Uma TV chiando hoje em dia para uma pessoa é azul, então é um céu normal, mas pra gente é um céu que chuvisca, então o céu era cinza. Mas em filmes, inclusive, eu já ouvi uma crítica que é um negócio que me dói por dentro, ouvir que Alien é datado. Porque... Felipe sabe exatamente do que eu estou falando. Alien é datado porque tem tela. A Nostrum tem tela de fósforo. Primeiro que ninguém. Alguns podcasts bem famosos. Bem famosos falaram isso daí.
Cara, primeiro que a gente não tá nem falando que a Nostrum, ela tá situada no nosso futuro, que é o futuro do nosso universo. Então, não tem como você dizer que é datado. Mas aí, Doom, por exemplo, às vezes você pega no Doom e coloca na mão de um entusiasta, o jogo tá datado, não tem a taxa de frames que eu quero, não tem a quantidade de polígonos que eu quero. Cara, você bota na mão de uma pessoa que gosta, que acha que tem uma dificuldade razoável, que é saudosista, que ele joga pelo sentimento de jogar muito mais do que pela imersão, o cara vai adorar jogar aquele jogo. Uhum. Tanto que hoje em dia as pessoas estão fazendo Doom rodar na torradeira e estão botando pra quebrar. Hoje em dia as pessoas elas estão gastando extremamente muito, tipo, estão gastando demais em hardware, porque as empresas estão cada vez mais preguiçosas em conseguir otimizar o produto final delas. Pois entende? é. O exemplo claro disso não é nem videogame, cara. É a porra do Google Chrome. Se você tá com o Google Chrome aí aberto, já saiba que metade da capacidade de memória RAM do seu computador já foi pro brejo. Sim. Pô, e é um negócio que o pessoal reclama. Eu gosto de tocar em assunto que me deixa nervoso. Esse assunto é foda. Eu ouvi da boca de alguém uma vez que eu sou usuário de Linux porque eu programo. Eu ouvi da boca de alguém uma vez que só eu usava Linux. A pessoa estava com um Android na mão e falava que se ela pudesse, ela compraria um iPhone, que são 2 sistemas operacionais baseados em Linux. Isso, Pô, mas falar que o Linux não é usado por ninguém é sacanagem, né, cara? O Linux Windows é usado pra não é usado por ninguém. Pô, também não vou exagerar não, porque o Windows o pessoal usa pra cacete o Windows, né? O pessoal usa bastante, só que aí você se esquece que... Tá, tipo assim, eu entendo. O usuário comum, ele vai preferir o Windows, porque, pô, sua tia não vai querer abrir o terminal pra poder fazer um sudo apt-get. Porra, tem que programar a porra do computador pra baixar o WinRAR. Porra, o WinRAR, cara. Tá vai fazer o quê, Felipe Neto? Vai comprar o WinRAR também? Não, o WinRAR eu não compro, não. Apesar de que eu já tô há uns bons anos aí enganando, colocando no cancelar, só fechar. Porra, eu já tô me sentindo culpado. Um dia eu vou comprar o WinRAR só pra ganhar uma vaguinha no céu. Só que é assim, o Linux ele é muito otimizado, ele é sempre muito otimizado. Se você colocar o Linux em um computador extremamente velho, ele vira uma máquina, porque ele é super otimizado. E o Windows, ele é uma pedra. Ele é uma pedra. Você coloca no seu computador, ele pesa no seu computador, aí você abre o Chrome, você abre o gerenciador de tarefas, o gerenciador de tarefas trava. E não é brincadeira. Já aconteceu várias vezes comigo. Totalmente. O computador é novo. Cara, realmente... Então... Existe uma lenda urbana tecnológica aí de que computadores baseados em Apple, né, sistema operacional da Apple, eles envelhecem como vinho, enquanto os Windows envelhecem como leite, né? É claro que isso é uma propaganda Apple fodida pra fazer você comprar um computador da Apple, só que é inegável dizer que eles realmente duram muito mais tempo na mão dos usuários, porque ele é um sistema operacional que ele está sempre sendo atualizado, extremamente bem otimizado. Se você pega um computador da Apple, ele não é tão incrível assim, sabe, em termos de hardware. Ele é um hardware razoavelmente bom, mas ele é comum, assim como o iPhone é um hardware comum. Tipo, talvez qualquer Android que você compre tenha um hardware bem melhor do que o iPhone. Só que o sistema mas ele aí é você pega um sistema bem operacional otimizado. bom e coloca em cima, sim. Aí o computador vai virar uma máquina. Ele vai virar uma máquina e vai durar muito mais tempo na mão, vai ficar muito mais tempo sendo utilizável. E dificilmente ele vai entrar em um recesso muito grande tecnológico, sabe?
Você dificilmente vai passar 1 ano, 2 anos e vai pensar, porra, já tá travando, vou ter que comprar outro, entende? Vai demorar anos mesmo pra você conseguir olhar pra ele e falar que ele realmente já tá antigo, já tá em retrocesso, sabe? Sim, inclusive se você abrir, se a galera tá conseguindo fazer o Doom, sei lá, rodar em teste de gravidez, é porque você tem código aberto. Se você vai lá olhar em programação a gente fala que é escovado, que é quando você vai lá, você otimiza o bit mais escondidinho que tem ali na programação e você faz tudo rodar com o menos possível de processamento. Então, Doom ele é muito escovado. E assim, você está rodando até hoje em diferentes sistemas operacionais, você está conseguindo, sei lá, nem que seja criar um emulador que rode Doom em qualquer coisa. É porque o jogo foi muito bem otimizado. É um jogo muito bem otimizado. E tão bem otimizado que ele é otimizado ao ponto de ter passado no teste do tempo. Ele passou no teste do tempo completamente. Isso não é qualquer coisa, cara. Isso não é qualquer coisa. As pessoas estão jogando Doom em calculadora, cara. E nem é na científica. É inacreditável, é inacreditável. É catraca, Doom rodando na catraca de ônibus, sabe? Tipo. Doom rodando em, sei lá, visor de shopping. Cara, é uma coisa de maluco. As pessoas estão rodando Doom em todos os lugares. É claro que muitas vezes é uma questão como... A gente vai falando dos termos aqui, explicando para as pessoas, porque muitas vezes algumas pessoas que estão ouvindo, por mais que quem for ouvir nossos podcasts, eles sejam do nicho, a gente vai colocando alguns termos às claras para quem não for entender, tá? Então muitas vezes é uma questão de grey hat de videogame. Ele vai querer pegar aquele código e fazer pra... Não é muito bem exibicionismo, é mais pra mostrar pro resto da comunidade que ele conseguiu fazer um negócio legal e que os outros conseguem fazer também. Você vai otimizando e tal. Mas assim, se você pegar a galera que faz tipo um grey hatting de jogos, eles pegam um Doom. Eles vão fazer ali uma graça para poder pegar certinho, para poder rodar em lugar inusitado. Só que essa é a questão. Se a galera que é entusiasta, que trabalha com home labbing, que é o cara que gosta de programação, ele vai lá, faz um emulador, faz rodar em um sisteminha Java embarcado em qualquer coisa, num Tamagotchi. Que muita gente também não deve saber o que é um Tamagotchi. Não. Mas se você tá fazendo rodar, se tá rodando depois de tanto tempo, depois do começo dos anos 90, é porque passou no teste. E o que você faz quando você passa no teste, Felipe? Você continua vendendo até hoje, né? Não, você vai pro oeste. Ah, nossa. Puta que pariu. Caraca. Nosso Galadriel. Nosso Galadrielo. Ai, então cara, I passed the test. I passed the test. I will diminish and go into the west and remain Galadriel. Pega console novo aí. Felipe tem console novo que não é. Não tô falando mal, tá, Felipe? Mas que não é retro, não tem, você não consegue jogar, tipo, sei lá, eu tô no 5, não consigo jogar direito o 4, o 3 então, tem que fazer, a galera tem que fazer o remaster de um jogo da geração 2 pra eu poder jogar no meu videogame. Não está passando no teste do tempo e nem no computacional, então não tá legal, gente. Total. E Doom tá. Tem uns jogos que eles passam muito bem no teste do tempo, né? O Doom, ele tinha duas técnicas de otimização, que é o BSP Trees, e o Curling, que é basicamente o curling é basicamente você não desenhar o que não aparece em tela.
Então ele faz com que a renderização do jogo só vai acontecer de forma que a visão do telespectador vai renderizar aquilo que aparece ali. Então o que não aparece em tela não vai ser desenhado, entende? O BSP Tree, ele é basicamente a mesma coisa, só que ele dividia o mapa em várias partes para renderizar, como eu já disse, o que era necessário. Então, tipo, ele usava essas duas técnicas que dividiam o mapa em partes, entende? Hoje é uma coisa bem comum, né? Você ter loading assim para dividir o mapa em várias partes, e quando você entra de uma sala para outra, rola um load e tudo mais para economizar processamento. Mas isso era, tipo, muito novo na época, ainda mais para um jogo que não era nem 3D, ele só enganava, entende? E assim, em jogo clássico, normalmente, por mais... Hoje em dia, inclusive, em jogo dinâmico também, se você tá jogando um jogo dinâmico e ele tem uma janela de renderização muito grande, você tá jogando um sandbox, você tá vendo longe, muitas vezes o que tá acontecendo lá longe, ele pode não estar sendo renderizado, mas ele tá sendo processado. Porque conforme você vai chegando perto de um objeto, ele já tem que estar funcionando. E quando você estiver suficientemente perto, ele já tem que estar numa dinâmica razoável para você não perder a sua suspensão de crença, ou não perder a dinamicidade do objeto. Você achar que, nossa, realmente, olha só, isso aqui é real, tá acontecendo direto. Às vezes não tá, só que às vezes tá acontecendo de uma forma que tá zaralhando o seu processamento ali, sabe? Então, isso é um problema, isso é um grande problema computacional. É interessante você falar sobre isso aí, porque é muito doido, porque na época eles tinham que trabalhar com esse tipo de material. O próprio Resident Evil, citando de novo Resident Evil, eles não tinham o mapa em 3D. Se você jogou os primeiros Resident Evil, 1, 2 e 3, você deve lembrar aí na sua infância de PlayStation 1, PlayStation, sei lá, PC, talvez, Dreamcast, essas paradas, e talvez tenha uma lembrança de que todo o cenário de Resident Evil, ele é muito bonito, ele é muito detalhado, ele é muito cheio de detalhes, sabe? E era uma coisa muito bonita de se ver. Às vezes ele parecia até colorido demais pra ser Resident Evil, né? Ele parecia colorido demais pra ser Resident Evil. E aí você vai jogar ele hoje, e eu joguei ele recentemente, e apesar daquela jogabilidade tanque ser um pouco datada, o cenário ainda é bonito nos dias de hoje, cara. O cenário, ele é colorido, ele é bem feito, porque a única coisa em 3D naquele cenário era o personagem. O cenário de fundo, na verdade, era uma imagem pré-renderizada que era carregada no momento que você saía de uma sala para outra, naquela telinha de loading, que é a animação da porta abrindo. Você ia de uma sala para outra e ele colocava um JPEGzão lá no cenário, sabe? Na tua tela. E o personagem em 3D caminhava por aquele JPEG, entende? Que era pré-renderizado, sabe? E isso, massa, cara... Tá? É uma parada muito doida, porque o cenário ele ficava realmente muito bonito. Anos depois, eles lançaram o Code Veronica, que era em 3D, né? E ele, apesar de ser muito bonito na época, porque ele era todo em 3D e tudo mais, ele, pra alguns aí, não passou no teste do tempo não, cara. Porque o 3D do PlayStation 2 envelheceu razoavelmente mal, enquanto o JPEGzão pré-renderizado do PlayStation 1 envelheceu bem, sabe? Às vezes, o quanto mais realismo você quer, é pior pro teste do tempo, porque realismo fica datado, né? Um negócio que você pode... Uma forma de você poder fazer uma avaliação legal disso aí, e eu vou puxar pra outra mídia agora de novo, vamos pra filmes. Eu nunca tinha assistido um filme mudo. E principalmente ficção científica muda, que sempre foi conhecido por ser, às vezes, esquisito, né, cara? Porque você trabalhava ali com efeitos especiais práticos e tal. Mas é o seguinte, eu assisti Metrópolis. E Metrópolis é um filme extremamente velho. E todos os efeitos são, obviamente, práticos, sabe? Total. E, cara, quando você assiste Metrópolis e você entra, sei lá, na Wikipédia da vida e vê de que ano é aquele filme,
aquele filme dos anos 20, de 20 para 30, cara, você vê aquilo e fala, cara, é impossível que as pessoas tenham conseguido fazer um negócio desse com a tecnologia que eles tinham na época. É impossível. Aí olha bem para Metrópolis. Hoje em dia ainda é o concurso. Hoje em dia ainda é um negócio que está na mídia, né? É base para ficção científica, é base para muitos outros trabalhos que estão vindo aí. Então a galera gosta e é um filme bom. É um filme bom pelo roteiro ser... O roteiro é simples, mas é um roteiro sólido, tá? Só que ainda assim, pelo que as pessoas conseguiram fazer de bom com o pouco de recurso que tem, fez com que passasse no teste do tempo. Que é a questão de Doom. Então você tinha pouquíssimo recurso, só que com pouco recurso que você fez, um negócio que as pessoas param. Hoje ainda, se as pessoas param e olham para aquelas pessoas, como que eles conseguiram fazer isso naquela época? Então você gera aquela curiosidade na pessoa de tipo, pô, isso aqui é um trabalho incrível. Eu não consigo pensar em como alguém conseguiu aparecer com isso no mercado dessa forma. Então imagine o quão bom foi o seu trabalho. Cara, o trabalho desse cara foi excelente, né, cara? Excelente. Isso excelente. É um trabalho digno de um excelente programador. De excelentes programadores, entende? Você Excelentes, fazer um jogo excelente com tudo que você queria colocar e ter a sagacidade tecnológica para você conseguir fazer tudo que você quer caber num espaço tão pequeno de memória, de processamento, entende? E os jogos dos anos 90, eles tinham muito essa sagacidade dos desenvolvedores, entende? De não ser mais do mesmo. Então, tipo, tinha muitos jogos bons nos anos 90 para a sua época, justamente por causa disso, cara. Entende? Era uma época em que todas as empresas de jogos, elas tinham um lugar ao sol com algum produto. Entende? A Capcom tinha Resident Evil, tinha Street Fighter, entende? A ID Projekt tinha Doom, tinha Wolfenstein. Era muita gente trabalhando. A própria Nintendo também fazia trabalhos excelentes com hardware, tipo assim, fita, né? Todo mundo trazendo já o DVD-ROM como mídia, e eles ainda com a fita, e mesmo sendo extremamente limitado, eles conseguiam fazer um trabalho bom ainda. Então é uma coisa que talvez hoje em dia, por causa da alta demanda aí de placa, de hardware, de memória RAM, talvez as empresas tenham pensado cada vez mais em acionistas e menos em tentar fazer uma boa otimização, né? Eu, inclusive, tive um Game Boy. O meu primeiro console foi um Game Boy Color e eu tinha um Pokémon Silver. Não é um jogo gigante, só que se você for para pensar no tamanho da fita no tipo do console, o jogo... nossa, 2D, uau! Sim, 2D, uau! Olha o tamanho do jogo. Em comparação com os jogos anteriores... Tinha muita coisa ali dentro. Tinha você enchia uma fita de Pokémon com um mapa de canto. Aí eles colocaram um mapa de canto e Jotô em um jogo. E um jogo já da segunda geração. E eles disseram, olha, você pode jogar os dois. Eles fizeram uma fanservice gigante para quem jogava Pokémon. Cara, eu vi uma frase recentemente de um youtuber aí, que ela é muito sagaz para esse jogo, sabe? Que é tipo assim, eles fizeram... É muito sagaz por ser youtuber. Claro. Mas eles fizeram um RPG extremamente complexo, extremamente grande, que dá pra ser jogado com 2 botões e uma fita. Sim. É muito doido isso, né? E o seguinte também, inovação, né, cara? Porque, por exemplo, a Nintendo, o carro-chefe da Nintendo sempre foi o Mario. Sim, sempre foi o Mario. Hoje em dia você pensa em Nintendo, você ainda pensa em Mario. O da Letícia. Aí sempre que aparecia uma empresa nova, a empresa nova ela não ia querer lançar um negócio que era mais do mesmo. Apareceu a Naughty Dog, eles pensaram, a gente tá competindo com gente grande e a gente precisa mostrar que a gente também é grande.
o que a gente vai fazer? Crash. E Crash foi um divisor de águas pro videogame. Aquela época foi muito doida, né, cara? O próprio PlayStation depois chegando com louquíssimo. Né, que ninguém esperava que o PlayStation fosse estar em alguma coisa, né? É claro que a gente tá falando aqui de FPS, que são muito famosos no PC, principalmente, entende? Mas esses jogos que vieram do PC foi o que fez com que os hardwares para videogame ficassem melhores, as ideias fossem cada vez melhores, então, tipo, não tem como acabar esquecendo de um em virtude do outro, né? É aquela coisa, cara, pense naquilo que foi feito ontem, que você acha que não foi um negócio tão incrível, e compare e veja o que você usa hoje que veio daquilo. Pessoal, galera, vocês estão usando o celular hoje em dia? Lembrem que o celular ele veio por causa da questão da Guerra Fria e a corrida espacial. Então a quantidade de tecnologia que foi portada para comunicação daquela época para hoje em dia você poder pegar seu celular e ouvir esse podcast, publicar seus próprios vídeos, se comunicar com uma pessoa do outro lado do mundo. Cara, esses jogos eles trouxeram muita... Doom, não subestime o quanto a galera gosta de Doom, Doomslayer, Call of Duty, Medal of Honor. Não subestime porque esses jogos eles trouxeram coisas pro mercado que você usa e você nem sabe que você usa por causa desses jogos. Porra, então aí, total, sabe? total, Hoje em dia total. é lugar comum e... Comunidades, hoje a gente vai falar comunidade modder. Porra, você já pensou? Jogos pequenos sem portabilidade te trouxeram uma comunidade modder gigante querendo que aquele jogo se perpetuasse ou que tivesse características novas, que facilitasse a jogabilidade e tal. Cara, todo ano a gente pode falar mal, a gente vai ter que falar de Call of Duty daqui a pouco, mas todo ano lança um COD novo, né? Um Call of Duty novo. E fale bem, fale mal, fale mais mal do que bem, hoje em dia. Todo ano o Call of Duty é o jogo mais vendido do ano. Entende? Todo santo ano o Call of Duty ainda é o jogo mais vendido do ano. Então, tipo assim, pensa, todo ano os caras lançam um COD novo, faz dinheiro pra caramba. Já pensou a força desse servidor aguentando tantos jogadores no mundo todo? Nossa! É uma coisa de maluco, cara. É coisa de maluco. Pô, às vezes você faz um comando inteiro com um jogador que tá em cada canto do mundo. Você tem que... Você não pode se basear no ping da pessoa. Então você tem que ter seu próprio rate de ping para poder fazer com que eles tenham uma melhor experiência. O negócio tem que ser na Groenlândia para poder continuar rodando. Porque hoje em dia, né, para algumas pessoas, Groenlândia já é uma nação americana, né? talvez por causa de COD. João, Felipe, falamos muito de Doom aqui, né, que era um clássico indispensável, mas a gente não falou de qual foi o primeiro FPS que foi realmente 3D. 3D, totalmente 3D, que foi o nosso querido Quake. Um salto gigantesco pro 3D real. Entende? Ele era 100% feito em polígono 3D. Os inimigos e os cenários eram em 3D, a física era mais consistente, apesar de que ainda não era a física, a boa física que a gente viu anos depois em Half-Life. Só que esse é um tema interessante, porque as novas otimizações para conseguirem criar um mapa em 3D para um jogo da época, além de fazer um bom multiplayer funcionar, é o controle da profundidade, a iluminação, que era totalmente pré-calculada,
na programação do jogo. E, pasme você, o uso pesado de uma linguagem C e Assembly para conseguir fazer o desempenho máximo do jogo funcionar. Então, os programadores da época que conseguiram produzir esse jogo, eles literalmente escreveram grandes partes do código em Assembly para conseguir ganhar milissegundos de processamento. E isso é muito doido. E novamente aqui, para quem não é da área de programação, de TI, em programação mais alta, quando você fala de profundidade e de iluminação para um jogo, se você não tiver uma engine já pronta, você está falando do inferno na Terra, porque para você fazer um trabalho desse, você se fudeu. Nossa, sim. Iluminação e profundidade, tanto que são coisas que deram tanto problema em jogo antigo, porque é terrível. É terrível, porque você tem que fazer toda uma mecânica baseada na realidade. É basicamente uma simulação. E em segundo lugar, assim, C é uma linguagem. O pessoal acha que não, porque hoje em dia todo mundo programa com Python. Só que C é uma linguagem, ela é considerada alta e baixa, porque você permite que o programador entenda aquilo que ele consiga ler aquilo que ele tá programando. Só que assim, ela é muito básica. C não tem um monte de pacote. C é muito básico. Então, para você, é uma linguagem extremamente flexível. Só que assim, para você flexibilizar o C, você tem que colocar coisas, você mesmo tem que pegar as suas próprias pequenas ferramentas de C e colocar em cima de outras coisinhas de C que você vai precisar. Então você tem que construir todo o seu ambiente. Você constrói o seu ambiente. Então eles te dão possibilidades e você tem que saber usar aquelas possibilidades. Você tem que saber usar os recursos da linguagem. E quanto mais você sofistica aquilo que a linguagem te permite fazer, para ficar compreensível e para ficar portável, para poder ficar mais fácil programar pedaços grandes de código em apelidos, em pedaços pequenos de código, mais pesado vai ficando. Aí você vai para Assembly. Assembly, para quem não sabe, é basicamente você fazer um software direto no hardware. Que é extremamente complicado, custoso. Não, é uma linguagem de máquina fugida. Aí você tá fazendo, faz um. Eu quero chegar em 10, faz um. Faz 2, faz 3. Espera, 3 é suficiente? Volta para 1. Verifica 2. Tá. Pula para 4. Então você manda a máquina fazer de coisinha em coisinha. Isso dá uma trabalheira. É um trabalho gigantesco, muito cara. grande. Só que, claro, ela é uma linguagem mais rápida, com um desempenho melhor, justamente porque a máquina ela vai reconhecer coordenada por coordenada ali, digamos assim, né, dentro do próprio código que fala diretamente com ele. É como se todas as linguagens pudessem falar com a máquina, mas o Assembly é uma linguagem que fala na língua em que a própria máquina funciona. Então é por isso que ela acaba extraindo um desempenho muito melhor na hora que você programa qualquer tipo de coisa, na real. Então, pro cara conseguir fazer um jogo assim, o cara tem que ser muito bom. Cara, a gente brinca, assim, o pessoal não deve saber, mas a gente brinca, eu e o João, de vez em quando o jogo tá muito bem otimizado, e fala que ele foi programado em Assembly, né? É tipo uma piada, quase uma piada interna. E é interessante porque esse jogo foi realmente programado em Assembly, né? Ele realmente foi, tipo, a piada tem vida nesse jogo, né, cara? Sim. Nossa, que legal o seu jogo, tá? Nossa, tá rodando liso, hein? Você programou em Assembly? Foi. Sim, seu idiota. Porra. Isso é o que os jovens de hoje chamam de farmar aura, né, cara? Nossa. O cara chegou no Nirvana só na base do Assembly. Nossa. O cara é o nosso Buda programado, né, cara?
Você que é o nosso historiador em FPS, Felipe, o quão importante para a história dos FPS foi esse jogo? Esse jogo foi importante razoavelmente para a história do FPS, não só porque ele era o primeiro jogo em 3D que a gente teve, foi um salto fodido, mas porque ele estava vindo mais ou menos na mesma época em que a internet estava se popularizando dentro dos jogos, dentro dos computadores, entende? As pessoas tinham computadores dentro de casa e elas queriam jogos, elas queriam videogames que conectassem elas no multiplayer. Então o Quake ele já era um jogo que podia ser jogado com várias pessoas, entende? Só que ele foi a principal influência pro próximo jogo que a gente vai falar aqui, que é o Half-Life, feito pela Valve. A nossa querida Valve, que pra quem não sabe, é a dona da Steam. se você já comprou algum jogo na Steam, saiba que você deu dinheiro pra Valve. O João deu um pouco mais de dinheiro pra Valve porque ele tem o Steam Deck, né, João? É conveniência, né? Conveniência. O homem moderno não pode viver sem algumas coisas essenciais. Ah, cara, mas é aquilo, né? Conveniência é meu p sem consequência, né? Aparentemente o meu também. Quando o multiplayer ele entra no mercado, né? E ele entra forte no mercado aí. O problema ele deixa de ser apenas gráfico, né? Ele tem um problema relacionado à rede. Então tem latência, tem sincronia de jogadores, tráfego de dados. Então eram jogos que o tempo todo estavam sofrendo alguma atualização, entende? O Half-Life, ele conseguiu fazer isso ficar ainda melhor por causa da física do Half-Life, entende? O Quake ele tinha uma boa física, mas o Half-Life ele foi a grande revolução do PC da época, justamente porque você tinha objetos que te respondiam à física de uma forma muito boa, entende? E ele não ficava simplesmente numa questão de liberdade de mapa, mas ele te mostrava isso. O Half-Life tinha muitas mecânicas que você precisava pegar um objeto, arrastar um objeto de um lado pro outro, entende? Colocar o objeto no ar e fazer ele cair. Tinha muitos quebra-cabeças, tinha muitos puzzles envolvendo isso. E foi meio que uma demonstração de como a física daquele motor gráfico ali funcionava, entende? É claro que para quem não está entendendo a dificuldade toda disso por já estar inserido em um mundo em que se fala em redes naturalmente, é assim, se você antes disso, se você queria jogar com o seu primo ia na sua casa e vocês ligavam o seu console, ou você ia na casa do seu primo e vocês ligavam o seu console. A não ser que você tivesse um console de mão, porque aí você talvez tivesse a chance de mandar pacote de um console para outro, cada um tinha que ter o seu próprio. O mais moderno que existia era você lançar pacotes de dados por infravermelho. Só que aí já era um passo que era mais moderno. Se não fosse isso, novamente, vocês tinham que... Infravermelho ainda assim não te eximia de estar no mesmo espaço que outra pessoa. Então são dois cenários em que você tem que estar junto com uma pessoa para jogar com outra pessoa, e no mesmo console ou a uma distância muito curta. E a versão menos tecnológica disso você ainda consegue jogar com outra pessoa, só que para isso vocês dois precisam ter uma conexão física de 1 para 1. Cada um liga seu console, pega um cabo com um protocolo bem ruinzinho, espetam cada um no seu console e jogam juntinhos ali. Então a questão de rede no máximo mais de 5 metros ou 10 metros de distância era absolutamente impossível. Impossível. Totalmente impossível. Os consoles, eles implementaram uma grande gama de formas de você conseguir jogar no multiplayer. O PlayStation 2, que veio mais ou menos na mesma época, ele tinha uma conexão de rede para as pessoas conseguirem jogar multiplayer. Só que a conexão era horrorosa e praticamente ninguém conseguiu jogar multiplayer pelo PlayStation 2. Entende? Então, você poder jogar com outras pessoas usando a internet
era algo que era basicamente, né, de forma corriqueira, exclusiva do PC. Entende? O Half-Life e os multiplayers no geral da Valve, eles usavam uma forma de interpolação para conseguir suavizar os movimentos entre as atualizações de quadro. Entende? E é claro, a frequência de atualização do servidor, que é o famoso tick rate. Foi mais ou menos nessa mesma época que a ideia de FPS, não FPS First Person Shooter, mas FPS taxa de quadros, ele ficou importante, entende? Porque os jogos eles estavam ficando cada vez mais competitivos, e para quem tinha um PC que pudesse aguentar uma taxa muito maior de quadros, ele tinha uma vantagem gradual ali no decorrer de um multiplayer, né? Porque ele poderia ter movimentos mais fluidos e a atualização da tela seria bem mais rápida. E se por acaso o seu computador estivesse com uma taxa de consumo de memória muito grande, isso ia, obviamente, impactar também no desempenho da rede em que você estava inserido. Ainda hoje funciona desse jeito. Se você tiver com um ping muito, se você tiver com uma máquina ruim, o seu ping vai ficar muito grande e você não vai conseguir jogar. Totalmente. Então, você ter uma máquina boa para conseguir comportar o jogo e conseguir fazer com que a rede funcionasse numa qualidade boa, era praticamente crucial para você conseguir jogar esses jogos. A maioria das pessoas que eu conheço não jogava esse tipo de jogo em casa, né? A gente vai falar daqui a pouco do Counter-Strike, por causa do movimento Counter-Strike que teve, mas dificilmente as pessoas conseguiam jogar Counter-Strike em casa, entende? Nessa época, né, 2001, 2002, 2000, porque ele era o grande jogo que veio nas lan houses, né? Porque a lan house ela tinha uma internet, computadores que conseguiam renderizar bem o FPS e tinha uma rede razoavelmente estável para você conseguir jogar esse multiplayer. Agora você vai explicar para a geração Z o que é uma lan house. Pra quem não sabe, uma lan house... Nossa, cara, não é possível que os nossos telespectadores sejam tão jovens. Uma lan house era uma espécie de... uma espécie de local em que a gente ia pra pagar... que a gente pagava para usar o computador por um período determinado de tempo. Então a gente pagava um valor fixo para usar o computador por um período de horas, entende? Usar para quem a gente quisesse, né? Normalmente lá seus 50 centavos por meia hora. R$1 uma hora, entende? Na minha época era R$1 uma hora. E eu já tava apreciando o fim das lan houses já. As pessoas, no geral, elas iam pra fazer várias questões no computador, né? Tipo, fazer trabalho, fazer pesquisa, mexer em rede social. Eventualmente não tinha computador em casa. Mas a grande gama dos adolescentes, né, dos jovens, ia pra lá pra jogar videogame. Então as lan houses, elas se popularizaram muito porque tinha vários jogos dentro da memória do computador e os jogos eram conectados ali na LAN, né? Então tava todo mundo conectado jogando um Counter-Strike, um World of Warcraft, entende? Jogando um joguinho ali numa boa, porque o jogo provavelmente não pega no PC de casa ou a pessoa não tinha PC em casa, né? E aqui entre nós, R$1 uma hora vale a pena, hein? Vale muito a pena. Só que ainda assim, na minha cidade, muitas pessoas elas se valeram disso logo lá no começão. E a Lan House, na verdade, ela já era uma segunda geração, porque tinha a primeira geração, que era que as pessoas tinham um cômodo em separado. Na minha cidade, inclusive, tinha dois deles, que já era muito, porque era uma cidade de interior, no interior de São Paulo, que era relativamente pequena se você for comparar com a capital, São Paulo, que praticamente quando os portugueses chegaram aqui, São Paulo já tinha 10 milhões de pessoas. Mas por ser uma cidade de, sei lá, na época 25 mil pessoas, 30 mil pessoas, para você ter duas casas de jogos que faziam esse mesmo tipo de serviço, já era muita coisa. E não era serviço por internet, você tinha assim, ainda tinha a questão do R$1 a hora, 50 centavos, quando não 50 centavos a hora, mas assim, você tinha vários consoles,
Tipo, você tinha vários PlayStation 1, cada um com sua própria TV de tubo catódico, em que você conseguia chegar lá, pagava pra tia, sei lá, os seus 50 centavos, o seu R$1, e jogava ali sua meia horinha, uma horinha de videogame no lugar. Então a Lan House, ela foi, a partir do momento em que você teve a expansão desse mercado de jogos em rede, você passou também a ter a abertura de mercado para Lan House, porque o pessoal conseguiu. Vamos agora pegar vários computadores, trocar todas as televisões e os consoles por computadores, e não só permitir que a galera jogue, mas que eles possam também fazer outros serviços relacionados a computador no lugar. Então foi um negócio que abriu muito mais do que o mercado só de jogos. Fez todo um ecossistema para que as pessoas conseguissem não só mostrar quais eram as novas soluções para esses mercados, como os novos problemas também, que é o que vai fazer com que novas características desse tipo de dinâmica sejam exploradas. É importante citar um pequeno detalhe. A gente falou de Counter-Strike aí, mas você sabe qual foi a história da criação do Counter-Strike? Pra quem gosta de Fallout New Vegas aí, manda aí, Felipe. Mostra a potência dessa comunidade. O Counter-Strike, ele foi, pra quem não sabe, aquele famoso jogo de tiro aí que a gente tem, que é terroristas e contra-terroristas. Então você tem um time de um lado, um time do outro, um quer matar o outro. Tem uma mini quest ali que às vezes é armar a bomba ou desarmar a bomba, né? E... um dia comum nos Estados Unidos. Um dia comum na faixa de Gaza. O Counter-Strike ele começou sendo basicamente o mod do Half-Life. Entende? O Half-Life, o famoso jogo da Valve que a gente falou ainda agora, o Counter-Strike ele é apenas um mod, uma modificação criado por 2 desenvolvedores independentes. Entende? E lançados aí, só que tem um porém, né? O mod começou a explodir de popularidade na internet. Todo mundo queria jogar Counter-Strike, entende? O motor gráfico era o mesmo do da Valve. Eles basicamente pegaram o jogo e fizeram esse mod e explodiu na internet toda. Todo mundo queria jogar essa porra. E o que você faz quando você descobre que o seu jogo tá com um mod e esse mod foi criado por 2 desenvolvedores independentes, tá na internet e explodiu na popularidade? Depende, se eu for a Nintendo, eu mando prender você ou esse processo. Processo neles, né? Só que a Valve fez diferente. Como o mod começou a explodir, né, na internet, o pessoal percebeu que aquilo tinha um certo potencial, né, de fazer grana e tudo mais. Então ela fez algo que foge um pouco do padrão da indústria, né? Ela chamou os criadores para dentro da empresa, contratou os desenvolvedores, comprou os direitos daquele jogo e transformou o mod em um produto oficial, que até hoje é comercializado pela Valve como um jogo novo, Counter-Strike. Bendito seja Gabe Newell. Nossa, cara, e os caras compraram e fez grana pra cacete, né, cara? Porque... Nossa, muito. Os caras já estavam ricos por causa da Half-Life. Os caras já estavam ricos por causa da Steam, né? Que veio um pouco tempo depois. E agora os caras eles vão fazer um rio de dinheiro por causa de Counter-Strike, né? Toda Lan House que se preze tinha algum jogo exclusivo da Valve. Podia ser Half-Life, podia ser Counter-Strike, podia ser Portal. Às vezes eram os 3, entende? Mas todos esses jogos eram baseados nos motores gráficos que a Valve trazia para os FPS do PC. E esses jogos eram feitos, otimizados principalmente para o PC. Tinha umas versões para console aí, mas a grande graça de jogar esses jogos era no PC e eles eram otimizados 100% para o PC, né? Então, você que joga videojogos, querido ouvinte, você está pagando os iates de pessoas por aí.
Com certeza. Versões diferentes, mesmo. Versionamento depende muito do mercado. Uma coisa que o pessoal reclama muito, por exemplo, de existe jogo de temporada, você compra cosmético novo, você compra pacote novo de temporada, é um negócio legal, tal. Tem uma galera que investe uma grana nisso. Nossa, cara, não é legal não. Não é legal não. Pelo amor de Deus, eu já tô cansado de passe de temporada em jogo. Caralho, eu já tô cansado de DLC, cara. E é umas paradas, eu gosto muito de Call of Duty, né? Mas nossa, Deus me livre. Deus me livre aquelas telas de multiplayer do Call of Duty atual, cara. Deus me livre, é tanta coisa colorida na tela, tanta caixinha, tanta coisinha que é mercado, né, microtransação, e que, cara, nossa, me dá uma ansiedade na hora, cara. E olha que o jogo é frenético. O Rainbow Six Siege é um jogo com personagens fixos, sempre com o mesmo formato de missão, mas tem muita temporada. Então, se você quiser se manter atualizado com o jogo, você tem que fazer muita microtransação. E às vezes a microtransação não é tão micro assim, você tem que dispensar um dinheiro, tá? Você tem que passar um pouco de raiva ali com cartão de crédito, você tem que pensar em parcelar algumas coisas. Então, às vezes você não está dando um dinheiro tão trivial para o mercado. Às vezes, nossa, eles estão trazendo inovação para a galera, mas às vezes também eles estão, sei lá, às vezes eles estão dando uma zaralhada também. É um negócio que pode se tornar crítico dependendo do mercado em que você está trabalhando. O interessante disso daí é que, tipo, hoje em dia parece que todos os jogos estão sendo feitos com espaço de temporada, todos os jogos em multiplayer, né? E apesar de eles serem jogos que você compra uma vez e joga durante um bom tempo, dependendo da plataforma que você joga, você pode jogar online de graça, né? Se for no PC, por exemplo, é de graça. Mas, cara, você desembolsa tempo, muita grana, entende? Pra poder fazer esse cenário competitivo realmente funcionar pra você, né? Para alguns jogadores mais antigos de FPS hoje em dia, nos jogos que tem por aí hoje em dia, né, incluindo o CS, eles têm ficado um pouco mais receosos, porque você lida com a vida adulta, né, e volta para um jogo que você gosta, tipo CS, tipo um Counter-Strike, um Battlefield, e você joga lá e percebe que o mundo evoluiu e você não, né, dentro daquele jogo, tá ligado? Cara, eu já tô cansado de perder pra criança nesse jogo. A dinâmica vai mudar, mas muitas vezes é um negócio que o cara não quer, sabe? Você simplesmente quer chegar em casa e jogar um jogo, por mais que o jogo às vezes seja difícil, você sabe qual é a dinâmica daquele jogo e você vai investir o seu tempo naquilo ali pra poder tentar relaxar do seu jeito, que seja. E esse, inclusive, é um argumento muito bom é um motivo pelo qual as pessoas eles ainda vão para jogos antigos. Por que o pessoal é tão saudosista com relação a Doom, Doomslayer, Quake, Half-Life? O pessoal gosta muito porque é um tipo de jogo que você ainda consegue jogar em algumas mídias e quando você volta pro jogo é exatamente aquilo que você já conhecia. Mas você tem que ser resiliente o suficiente para poder se adequar à nova realidade, à adaptabilidade. Não, sim, beleza. Só que às vezes é um negócio que fica forçado, sabe? Demais. Muda muito rápido. Você não precisa a cada 2 meses lançar uma temporada nova no jogo para poder, sei lá, tentar tirar um dinheiro em cima do mercado de uma galera que só quer relaxar. João, temos um filme que lançou na década de 90 e que foi muito importante ali pros FPS, você sabe qual foi? Importante pra FPS?
Vou dar uma dica, tá? Ele foi dirigido pelo Steven Spielberg. Pelo Spielberg? Aham. Você me pegou com força agora, filho. Lá ele. A gente teve ali o filme O Resgate do Soldado Ryan. Nossa. O Resgate do Soldado Ryan foi um filme de guerra que né, ficou na boca das pessoas, né? Até hoje é considerado o melhor filme de guerra aí do cinema, né? Retratava ali a batalha ali no dia D, né? Entre os Estados Unidos, né? Os aliados e tal. E o pessoal começou a perceber que isso talvez fosse uma boa forma de ganhar dinheiro, né? Se o Doom, ele consolidou o FPS da forma que a gente conhece e o Counter-Strike levou esse gênero pro competitivo, o nosso querido Medal of Honor da época foi quem ensinou esse gênero a contar histórias de guerra, né, cara? Porque pela primeira vez a gente vai ter um FPS todo ambientado na Segunda Guerra Mundial, entende? Num contexto de guerra, com uma história, uma campanha, entende? Um personagem com características, sabe qual é? Que tava ali pra te contar uma história e não ser 100% baseado no multiplayer, né? E eu vou te falar, tá, cara? Apesar de Medal of Honor hoje em dia... Apesar de Medal of Honor hoje em dia não ser um jogo que tá mais aí na boca do povo, não lança nada há muito tempo relacionado a Medal of Honor, foi ele que trouxe pra luz, né, digamos assim, os nossos queridos Call of Duty e Battlefield, né? Se não fosse por Medal of Honor, não existiria nem Call of Duty e nem Battlefield hoje em dia. Então o Spielberg andou para que os mercenários hoje em dia pudessem correr com os nossos dinheiros. Agora nós chegamos no primor, né? CODzinho, velho. CODzinho. O principal rival de Battlefield, que também é outro jogo que a gente vai ter que falar aqui. E junto, né? Porque eles lançaram basicamente na mesma época. Os dois jogos, eles foram lançados basicamente com a mesma temática de Segunda Guerra, né? Que vinha do Medal of Honor. Os dois jogos, eles tinham... toda a base do Medal of Honor, eles eram praticamente o mesmo jogo que o Medal of Honor, só que eles inovaram com questões que permanecem na marca registrada dos dois jogos até os dias de hoje. O Call of Duty, ele é um jogo frenético, ele é um jogo cinematográfico, ele é um jogo em que todos os personagens, todos os caracteres envolvidos ali naquela campanha, eles são de muita personalidade, entendeu? O Call of Duty, ele é um jogo que ele é inspirado em filmes de ação, então você vai ter personagens inspirados ali no Sylvester Stallone, vai ter um personagem outro inspirado no Bruce Willis, etc. Nesses clássicos do gênero de ação no cinema, entende? E algumas cenas são até tiradas desses filmes de ação, entende? E é claro, o multiplayer do Call of Duty, ele se espelha nesse tipo de... nesse rigor técnico que eles tinham dentro da campanha. Então o ideal, o que acontecia muito no jogador de Call of Duty, né, era você chegar com o seu joguinho novo em casa, colocar pra jogar a campanha toda e depois jogar o multiplayer, né? Pelo menos era assim que eu fazia. Hoje em dia tem uma galera que até pula a campanha e vai direto pro multiplayer, sabe? Porque a campanha do COD foi ficando cada vez pior, né, cara? Acho um pouco de falta de esforço também pelo fato de o próprio pessoal dar a entender pro desenvolvedor que eles preferem o multiplayer a historinha. Total. Os próprios fãs de Call of Duty, às vezes eles esquecem da campanha, sabe? Eles têm campanhas muito boas de Call of Duty, não me entenda mal, mas às vezes o jogador, ele dá uma zaralhada e esquece que a campanha existe, entende? Assim, aquele negócio, né? Fale bem de COD ou fale mal de COD, talvez hoje em dia um pouco mais mal do que bem.
o jogo é sempre o mais vendido do ano em todos os anos que eles lançam, entende? E lançam um novo a todo ano. Então a galera gasta uma grana pra jogar esse jogo e eles querem jogar o multiplayer. Então se lançar um COD novo todo ano, as pessoas vão continuar comprando, não tem jeito. É uma máquina de fazer dinheiro. O COD, ele trazia sempre a mesma estrutura e a mesma estrutura até hoje, né? Você tem um mapa um pouco menor, você tem vários personagens, times, tinha modo de jogo de Team Deathmatch, né? Que era 2 times um contra o outro. E ele é frenético, você morre, renasce, nasce, mata, 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 morre, renasce, mata, mata, mata. Ele é um jogo rápido demais, né? Que é diferente do nosso querido Battlefield. O Battlefield, ele veio com a mesma proposta, e para não acharem que ele era uma cópia, né, deslavada do Call of Duty do Medal of Honor, ele veio com a ideia de você ter um multiplayer aberto, com um mapa gigantesco, em que uma partida podia durar algumas horas às vezes, entende? E para não ficar chato a movimentação mediante nesse mapa com vários jogadores ali, eles colocavam veículos. Então todo Battlefield ele tem veículos, né? Tanques de guerra, jipes, caças aéreos, helicópteros, etc. O que tornou o multiplayer do Battlefield muito divertido até de se jogar, sabe, cara? A mecânica dos dois eram extremamente diferentes uma da outra, mas elas eram bem consolidadas, e são tão consolidadas que até hoje elas permanecem intocadas. Fale bem ou fale mal, os Call of Duty até hoje permanecem no mesmo estilo frenético de ação que tá aí desde o primeiro jogo. E o Battlefield continua no mesmo estilo de mapa grande, vários veículos, centenas de jogadores online no mesmo mapa, entende? Conquistando, e é tiro, e é bomba, e isso é muito legal, porque a essência desses jogos ela continua a mesma durante muito tempo, entende? É óbvio que esses primeiros jogos aí da saga Call of Duty, da saga Battlefield, eles foram inspirados em Segunda Guerra Mundial, mas com o tempo isso foi mudando, né? Em 2007 ou 2006? Acho que foi 2007. Teve o famoso Call of Duty 4, do meme, né? Call of Duty 4, Call of Duty 4, Call of Duty 4, né? Que se chamava Modern Warfare, que já é a marca registrada aí do COD para tudo relacionado à guerra moderna, né? E foi nesse jogo que eles consolidaram ali o estilo de fazer jogos de ação, sabe? Todos os personagens eram muito queridos, a historinha era mais do mesmo, né? Mas ela era divertida, entende? Ela entretinha as pessoas, a campanha era divertida, e o multiplayer, ele era assim, viciante de se jogar, né? O Battlefield também fez basicamente a mesma coisa ali em Battlefield 3. Então, comercialmente falando, não dá pra gente chegar aqui e falar COD é melhor do que BF é melhor do que COD, né? Só que as pessoas, elas vão pelo que elas preferem, e na minha opinião, cara, sempre tem um momento que BF fica uma merda e COD leva melhor, e também sempre tem um momento que COD fica uma merda e BF leva melhor, entendeu? Então, pra você aí que compra o mesmo jogo todo ano tipo FIFA, né? Então, às vezes é que acho que não tem campanha de FIFA, né? Não sei, tem campanha de FIFA? Eu não jogo FIFA. Porque o Fórmula 1 tem campanha hoje em dia, tá? É? Tem campanha, você cria sua equipe dentro da Fórmula 1, tem progressão de equipe, entende? Tem historinha. Tem campanha dentro do jogo do Fórmula 1, João. Eu tenho certeza que deve ter campanha dentro do jogo de futebol do FIFA, tá ligado? É que assim... Tem campanha, se eu não me engano, no jogo do NBA, cara. É que você transformar em jogo, esses tipos de jogos em econométrico, você tá pegando um outro nicho e tá jogando ali pra dentro de um que já tá consolidado, só que você tá usando 2 nichos consolidados. Porque, você pega um Resident Evil hoje. Resident Evil é um jogo, basicamente, é um jogo 100% econométrico. Você tem que fazer gestão econômica dos recursos que você tem. Então, você pegar um Battlefield ou um COD e fazer o mesmo, por exemplo, porque já que você vai simular estado de guerra,
Então vamos fazer certinho. Dá pro cara os recursos dele, dá pra equipe os recursos, a quantidade de recursos que eles têm que usar e gerir. E fala, beleza, demos uma mudadinha aqui, agora vocês se virem, que se vocês perderem recursos, vocês vão perder a partida, sei lá, por WO ou por KO. Então, eu acho que é um negócio legal. São coisas, na verdade, que economia de recurso e campanha, pra mim, é que eu nunca fui exatamente muito apegado a... Não que eu não tenha sido fã. Eu até joguei alguns jogos em versão no online, em rede, com uma galera. Só que eu gosto muito de campanha. Como eu sou acostumado a jogar muito jogo de campanha, se você pegar um jogo desse e colocar uma história no fundo pra eu poder dar uma intertida ali, entender o melhor da lore do jogo, eu vou gostar. Bastante, inclusive. Cara, é bem legal. Assim, o pessoal esquece da campanha, né? Mas é porque a campanha desses jogos é curta, né? Tipo 6 horinhas, 10 horinhas no máximo. Entende? Porque a grande parada é o multiplayer, no final das contas, né? As pessoas, elas compram provavelmente pelo multiplayer. Mas tem umas campanhas de COD, de BF, que deixam a gente boca aberta, assim, sabe? O BF3, lá em 2013, 2012, enfim, tô ficando péssimo de memória. O BF3, ele trouxe uma campanha que trazia uns soldados que morriam, sabe? O pessoal falava na época que era um simulador de guerra, né? Hoje em dia isso não é tão verdade assim, mas tipo, na época o pessoal falava que era um simulador de guerra, porque você levava pouquíssimos tiros e morria. A dificuldade do BF era muito grande, entende? As explosões que aconteciam, elas afetavam o cenário à tua volta. Então assim, é um puta jogaço, sabe? Tipo, eles fizeram bons jogos, boas campanhas, eles conseguiram fazer isso ser comercialmente viável, né? E assim, seja BF, seja Call of Duty, como eu já disse antes, fale bem, fale mal, todo ano é o jogo mais vendido do ano, né, cara? Então são umas máquinas inacreditáveis de fazer dinheiro, é inacreditável. Inacreditável, uma máquina de fazer dinheiro. Hoje em dia, esse competitivo, esse multiplayer, ele trouxe a gente pra esse negócio, pra esse mercado de microtransações em videogame, né? Então, assim, foi o primeiro passo pra merda que ia se tornar hoje, né? Mas nossa, cara, tá aí, cara. O jogo continua aí até o dia de hoje, né? O jogo que se baseia em microtransação, ele merece entrar no ostracismo. Pô, ele merece entrar no ostracismo. Ele merece. Pô, o cara vai ficar bom, vai ganhar um recurso muito massa. Se ele pagar suas 5 doletas ali, pô, cara, é uma vantagem, não é nem questão de ser uma vantagem injusta. Nossa, cara, pagar mais caro pro jogo pra te dar roupinha pro personagem, cara. Pô, nossa, cara, porra, faz o cara jogar pela roupinha, né, velho? Pô, tu quer roupinha pra esse personagem? Joga essa porra, então, joga. Tem que fazer isso pra ganhar roupinha, entendeu? Pô, sei lá, cara. Eu gosto muito de Resident Evil e eu já critico quando Resident Evil faz isso, sabe? Pra mim, todo o conteúdo que foi feito pro jogo tem que estar no jogo. E se você quer que as pessoas não desbloqueiem de primeira, você faz a pessoa jogar pra poder desbloquear isso. É algo, tipo, natural, sabe? Que faz a pessoa jogar e ser recompensado por jogar bastante o jogo, sabe? Sim, pô. Sim, pra você ficar muito... pagando pra que a Jill tenha... pagar pra Jill vestir um tomara que caia. Porra, pelo amor de Deus. Tá brincando comigo. E é um negócio que vai engajar muito mais a pessoa, você fazer com que ela lute por um negócio que ela queira ali dentro do jogo, do que ela puxar o cartão de crédito dela e jogar uma coisinha ali no outro. Inclusive, você fazer a pessoa puxar o cartão de crédito e sair ali pra poder fazer uma microtransação, vai frustrar a pessoa. Inclusive, é uma reclamação muito recorrente que a gente vê na internet. É frustrante, cara. É muito frustrante. Eu já joguei MMORPG
pouquíssima ou nenhuma pessoa vai saber o que é, chamava City of Steam, era um jogo steampunk. Cara, o jogo era muito, muito, muito bom. Só que a primeira campanha do jogo foi uma betinha que era muito boa. Que não sobra nada. Não sobrou nada da betinha pra alfa, Felipe. Nada. Quando lançaram a alfa, você já tinha tipo 1/4 de campanha e eles estavam desenvolvendo e tal. Só que aí eles tentaram otimizar várias coisas e o jogo foi mudando muito ao longo do tempo, ao ponto de que, no fim das contas, quando você pegava a terceira, a quarta versão do jogo e instalava, se você tivesse começado a jogar lá atrás, você não entendia nada. Você não sabia onde é que você estava, o jogo era bonito visualmente, tá, sabe? E o jogo virou, sei lá, Dauntless. Nossa. Deu uma caída muito grande. Você era obrigado a jogar em Vault. É que você já tinha que jogar com outras pessoas. Era normal do jogo você entrar numa guilda, fazer uma comunidade e tal. Só que pô, e no fim das contas, além de ser um Dauntless, ainda virou um do tipo com microtransação. Ali no segundo, na segunda versão da campanha, no Alpha, eu tava relativamente bom no jogo, tava com uma build de crit, com 2 cimitarras e tal, jogando ali meu cavaleirinho, e eu pensei, pô, agora eu vou conseguir desafiar uma galera e tal. Eu chamei uma menina da minha guilda pra jogar. Eu falei, fulano, vamos jogar, tal. Beleza, me encontra em tal campo. Tá bom, eu fui lá no campo, esperei ela. E era campo aberto, era realmente melhor que você... Qualquer coisa no jogo podia ser campo aberto. Aí a galera da guilda falou, vamos ver, né? Eu falei, eles estão querendo ver uma lutinha e tal, que legal. Mal sabia eu que eu tava querendo, eles estavam querendo me ver apanhar. Cara, foi um negócio absurdo. Ela apareceu, me jogou um feitiço, a minha barra foi no 0 na hora, eu não fazia ideia do que ela tinha feito e foi isso. Eu tava bem, mas tava bem bosta, porque ela fazia microtransação, tinha cosmético, mas também tinha arminha que era melhor, tinha uma raridade melhor, tinha um crit melhor. E assim, tira completamente a imersão do jogo, a graça, te frustra. Microtransação te deixa muito frustrado. Então você pegar um jogo que a galera gosta e colocar isso aí, cara, ninguém vai ficar realmente agradado no negócio assim. Não, cara, eu tenho cada vez mais desistido de multiplayer, entende? O pessoal que é mais próximo de mim sabe disso. Fala que eu só jogo jogo single player e tudo mais, né? E, cara, é porque não é nem que eu não gosto, eu gosto bastante de um CODzinho, sabe? Só que é foda, entende? Tem ficado cada vez mais chato jogar jogos multiplayer, entende? Tem ficado... É muita informação na tela, o pessoal fica meio piroca na cabeça. Entende? Você tem que ficar lidando com as outras pessoas. Às vezes eu prefiro jogar só a campanha do COD mesmo. E quando o jogo fica muito grande também, às vezes tem uma galera que já entra só pra trollar, eles não querem realmente jogar. Não, é total. Doa quem quiser doer, tá, gente? Mas a galera que joga FPS aí nas internet, essa comunidade aí só não é pior do que a de LoL, amigo. Só não é pior do que a de LoL. Então, e se você que joga LoL está ouvindo isso, eu sinto muito. Por favor, melhore. Se você não gostou, desinstala o LoL. Se você não gostou, por favor, desinstale o LoL e jogue Doom, né? Vai ser um momento de cultura gigante, professor. Porra, e nem precisa de um PC bom. Você pode jogar na sua calculadora. Sim.
Caralho, entendeu? Ó, em vez de... Aí tá. Em vez de você ficar gastando... Você que joga LOL. Em vez de você ficar gastando com caixinha e skin dos seus próximos personagens, compre um jogo barato chamado Doom. Entende? Pode ser um, pode ser o dois. Entende? Jogue um dos deles. Qualquer um deles. E se divirta. Divirta-se aí. No seu teste de gravidez. Cada dia que um jogador de LoL fica sem jogar League of Legends, sabe o que ele fala? Ok. I passed the test. Acho que deu, né? Acho que deu. Temos informação aí. Pô, temos 2 horas e 20 minutos de informação. 2 horas. Mas na verdade é um pouco menos do que isso, porque, né? Enfim, teve toda a treta lá. Acho que foi uns 15 minutos só na internet. É. Mas, pô, esse foi um programa informativo mesmo, né? Para pra pensar. Porra.